hoje vamos falar sobre o sistema endócrino. Essa aula também é muito importante. Eu considero a segunda videoaula importante para a auriculoterapia francesa. O primeiro é que fala do sistema simpático para parasimpático, do sistema nervoso central, associado com a anatomia, para a gente entender o uso do antitrago. E para a gente poder entender o funcionamento do sistema nervoso central e a interação entre os órgãos e vísceras dentro da visão ocidental, para a gente poder saber usar melhor a auriculoterapia, esse vídeo sobre as glândulas ele é de fundamental importância para raciocínio clínico e pensamento pro diagnóstico. Quando a gente fala de fígado dentro da medicina chinesa, a gente se refere ao órgão fígado, aos sistemas de energia, desde canais cutâneos, tendinomusculares, canal de conexão entre o meridiano de fonte e o canal Lo, o conexão exterior ou interior. Tem o canal ordinário do fígado, tem conexão sobre o canal distinto, tem ação usando o canal maravilhoso e o próprio órgão fígado, e mais a inter-relação dele com o fator patogênico interno, que é emocional, e o externo. A auriculoterapia não vê tudo isso, ele simplesmente tem o ponto do fígado. Então eu condeno muito quem se diz auriculoterapeuta, mas não conhece a acupuntura sistêmica e a medicina chinesa. A acupuntura é um ramo da medicina chinesa que tem ação sobre o microsistema da água, do rim. Tudo isso aí já é falado em outros vídeos, não vou repetir isso aí. Então a videoaula de hoje é para a gente entender o funcionamento das glândulas, para saber usar de forma mais objetiva e prática os pontos dos 5 órgãos e a como usar os pontos do sistema nervoso central ligados ao trago. Entendendo as glândulas, vocês vão entender junto o trago e a como selecionar os pontos de acupuntura dos órgãos de acordo com cada paciente de vocês. Então vamos lá. O que é glândula? O que é sistema endócrino? Vamos colocar aqui, endócrino. Endócrino é simplesmente toda a produção que o objetivo, o alvo de ação é interno, é endo é dentro. Glândulas exócrinas, por exemplo, o suor. O objetivo do suor é sair pelos poros. O objetivo dele é externo, é exócrino. O endócrino é toda substância que tem uma ação interna do corpo. Então, as glândulas endócrinas, a glândula endócrina, ela tem um hormônio específico, que tem uma ação interna no metabolismo humano, principalmente de regulação. Ele regula, comanda. Ele é o que define o que cada um vai fazer, é um grande gerente. O equivalente disso, dentro da medicina chinesa, seria o sistema de triplo aquecedor e vesícula biliar. Ou seja, o sistema endócrino, ele regula comandos. Quando você come alguma coisa, ingeriu cálcio e magnésio, sal de potássio, eu adoro falar, sal de potássio. O cálcio precisa ir para os ossos, para os ossos serem fortes. Não adianta você consumir complexo B, cálcio, as substâncias, se não tem quem dê o comando para que o cálcio vá para o osso. Então o que vai acontecer? Você vai ingerir o cálcio, mas vai se perder nas fezes, entendeu? Então quem regula, quem comanda, quem executa
É como se fosse um engenheiro na obra. Você tem os pedreiros e tem um engenheiro, ou o chefe, né, do engenheiro lá. Ele é o que comanda a mão de obra. Sem esse grande regulador, não se sabe o que tem que fazer. Então manda cálcio para o lugar errado, manda sódio para o lugar errado, fica tudo desgovernado. A pessoa vai ter alterações emocionais, alterações orgânicas, às vezes bem desconfortáveis, né? Então, as glândulas, elas funcionam, que nem eu falei aqui, parte emocional, e eu tenho a apostila no final da página do curso. Vocês podem baixar a apostila, que tudo isso aqui que eu estou falando tem lá na apostila, tá bom, gente? Vocês podem ir lá ver, que aqui são anotações da minha própria apostila, vocês podem baixar lá para estudar e associar e juntar com suas informações durante o vídeo. Então é isso aí, eles fazem as funções e junta também, ele faz a união entre o consciente e o subconsciente. Consciente. Como é que é isso? Tudo aquilo que eu vejo, que eu percebo, que eu interpreto, que vai ser que vão ser os tijolos para o meu comportamento, para a minha personalidade. Quem define o que eu sou é a interação dos hormônios, porque ele pega os dados do consciente com os dados do meu subconsciente. Quem faz essa ligação, os pontos gatilhos, é a parte hormonal. Então eu vi um cachorro e fiquei feliz, né? Porque conscientemente eu vi o cachorro, no meu subconsciente algo bonitinho, fiquei feliz. A outra pessoa viu o mesmo cachorro, percebeu o cachorro pelo consciente, mas no seu subconsciente, quando ele era criança, ele foi mordido pelo cachorro, então ele tem medo. Então, quando ele observar o cachorro, ele vai entrar em pânico. Vai ter toda aquela manifestação do pânico, batedeira, mão gelada, transpiração, descontrole, e vai ter, né, aqui formigamento nas pernas, dor no peito, sensação de desmaio. Tudo isso é por causa da ação dos hormônios, ação endócrina. Quem faz essa associação é a parte endócrina. Então, todo paciente com distúrbios emocionais, psicossomáticos, também podemos usar esta visão glandular dentro da auriculoterapia. Isso aqui em específico, esta visão, a medicina chinesa não tem. Ela trata de forma diferente. A parte psicossomática, ele pega mais canais distintos, centros de energias, que enfim, não é o objetivo desse vídeo aqui. Toda a relação dos hormônios, elas precisam de nutrientes, certo? Açúcar, vitaminas, proteínas, entre outros nutrientes que o nutricionista aí pode te explicar com mais clareza, que não é o objetivo do nosso curso. Mas a priori, os hormônios só vão funcionar adequadamente, toda essa parte das glândulas e dessa interação boa, né, do consciente e subconsciente, essa interação, você precisa ter uma boa nutrição. Com uma boa nutrição, aí com estímulo simpático ou parasimpático, ou tonificação e sedação pela acupuntura, pelo estímulo, no caso acupuntura, inserção superficial ou profunda, você pode fazer essa regulação endócrina. O equilíbrio entre as glândulas se dá o equilíbrio de uma homeostasia ou harmônio, né? Um dado aí que vai estar na literatura. Qual que é o grande problema de ficar pondo agulha? Então eu vou pôr na dúvida, eu vou pôr um monte de agulha, um monte de sementinha. Por quê? Eu anotei aqui, né,
esse vídeo aqui vai ser bem objetivo, né? Tentarei sim, ser bem objetivo. Dentro da medicina chinesa, a parte de diabetes ligados ao açúcar, manifestações de perda ou ganho de energia, que a gente fala açúcar, né? Açúcar, não aquele açúcar que adoça o café, mas a glicose é regida pelo pâncreas suprarrenal. Vai anotando aí que vocês vão entender por que eu estou citando isso aqui. O açúcar é regido, vou colocar aqui pelo pâncreas, fígado e suprarrenal. Vamos colocar tudo, que é para não fazer bobeira aí na prática clínica. Também pela tireoide e hipófise. Todo o controle do açúcar, por isso que eu falo, diabético põe o ponto do pâncreas, não é só ponto do pâncreas. Quem tem a relação do açúcar é o pâncreas, fígado, suprarrenal, olha lá, já nossa primeira glândula, tireoide e a hipófise. Então já são 3 glândulas. Então não é simplesmente colocar lá ponto do baço ou ponto mágico do diabético. Você tem que saber quando usar pâncreas, fígado, suprarrenal. Eu não posso colocar agulha nos 5 pontos. Pronto, eu vou acertar. Protocolo: 3 pontos cibernéticos, ponto do baço, né? Baço pâncreas, fígado, suprarrenal, geral. Não é bem assim. Por quê? As glândulas, elas têm ações, ela tem interações de ação antagônica e de cooperação. O que eu quero dizer? Que a tireoide, eu fiz aqui a tabelinha, né? Tudo isso tem na apostila. A tireoide, ela trabalha opostamente, fazer assim, ó, opostamente ao timo, né? Fazer assim, oposto. O que quer dizer? Quando a tireoide tem um excesso de produção, ela inibe a ação da timo. É como se fosse uma gangorra. Muita tireoide inibe a timo e ao contrário, né? Pouca tireoide, muita timo. Então funciona como uma gangorra, mais ou menos como a ação dos órgãos e vísceras dentro dos elementos. Excesso de estômago, automaticamente eu tenho uma deficiência de baço. É uma gangorra. E deficiência de estômago, excesso de baço. No sentido energético da medicina chinesa. Voltando aqui à medicina auricular ocidental. Eles trabalham antagonicamente. A tireoide com a timo. O outro, a tireoide também trabalha com antagonismo com o pâncreas. Ou seja, excesso de tireoide eu inibo o pâncreas. Então, deixa eu apagar esse aqui, só para não confundir. Se eu tenho um excesso de tireoide, automaticamente eu estou inibindo timo e pâncreas. Então, se eu tonificar, estimular o excesso de tireoide, eu vou estar tirando energia do pâncreas. Bem, tendo essa visão, eu não posso, num protocolo, tonificar pâncreas e tireoide. É um tratamento incoerente, né? Isso aqui é fisiológico. Isso aqui, se você perguntar para um endocrinologista, um livro de endocrinologia, você vai ver que isso é química, é física, isso aqui é medicina ocidental, né? Isso aqui não é energia, isso aqui é físico. E muito bem, como é uma composição física, é muito bem notável isso aqui, né? Muito observável. Não tem como contra-argumentar uma coisa dessa. Então, excesso de tireoide, você vai estimular a tireoide, você vai inibir a ação do timo e pâncreas. Então, se o açúcar tem relação com pâncreas, fígado, suprarrenal, tireoide e hipófise,
Você não pode tonificar pâncreas e tireoide. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, outra aqui. A hipófise tem também esta relação com a timo. Ou seja, se eu tiver um excesso de tireoide, um estímulo na tireoide, baixa a timo. Ora, se a timo baixa, a hipófise aumenta. Se eu colocar num sistema onde eu só estou observando tireoide, timo e hipófise, então se eu sedar a timo, eu estarei tonificando tireoide e hipófise. Então a gente tem que ter uma visão bem sabida do que eu vou fazer quando eu vou fazer meu protocolo de tratamento. Por isso que eu não posso tonificar pâncreas, tireoide, hipófise, fígado, suprarrenal e três cibernético. Não é assim. Pensamento clínico, raciocínio clínico, e vamos entender isso aqui. Entendeu parte do sistema nervoso central e parte glandular, você é um excelente terapeuta auricular. Aí eu dou meus parabéns para você. Desenha o pavilhão auricular, decora ali principalmente o antitráquico, que é o que parte disso aqui, e o resto é mais simples. Então vamos lá. Agora o que trabalha em cooperação. Então enquanto esse aqui trabalha como uma balança, então agora aqui eles crescem e diminuem juntos. Então vamos lá, fazer de outra cor aqui. A tireoide, ela trabalha junto com os ovários. Com os ovários. Ovário, então vamos fazer o ovário, né? Ou seja, se eu estimular a tireoide, automaticamente estou estimulando o ovário. Se eu estimular os ovários, automaticamente estou estimulando a tireoide. Logo, se eu estimulo o ovário, estimula a tireoide, que diminua a timo. Então, se eu tonifico ou estimulo o ovário, eu estou diminuindo a timo por uma ação secundária da tireoide. Meio confuso, mas deu para entender o raciocínio. E a hipófise, ela trabalha junto com o córtex. Vamos pôr aqui vamos pôr suprarrenal só, para não ficar dando muito nome, né? No fim é suprarrenal. Suprarrenal que vai ter tem uma ação muito direta no cérebro e nas células sexuais. Mas aqui eu não quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês entendam essa relação. Então, se eu estimular a hipófise, eu estou estimulando a suprarrenal. Olha lá a suprarrenal de novo. Tratamento do açúcar. Se eu estimular a suprarrenal, eu estou aumentando a hipófise. Aumentando a hipófise, estou diminuindo o timo. Se eu diminuo o timo, eu aumento a tireoide, que logo aumenta os ovários. Olha o balaio de gato que é isso aí, gente. Cuidado para mexer com hormônios. Como a gente trabalha com harmônio, com harmonização energética, estímulos no sistema nervoso central, vocês têm que saber bem quando inserção superficial ou profunda e a como estimular a aurícula. Não é só colocar sementinha em tudo quanto é ponto, não vai ter resultado ou resultado desagradável. Como a gente não está trabalhando com ingestão de hormônio, tipo um anticoncepcional, um anabolizante, um hormônio GH, um hormônio T3, T4, né? A gente não vai perceber de uma forma tão nítida os efeitos desse tratamento no paciente. Os tratamentos, os resultados serão sutis, os benefícios são sutis, assim como os malefícios também. Então, você, se observar ao longo do tempo, durante o tratamento, se você faz errado, você vai perceber.
Paciente que vem tratar dor no braço, você começa a usar esses pontos, começa a ficar mais melindrosa, você mexe com a personalidade dela, porque os hormônios comandam funções importantes, né, importantíssimas da vida, e tem essa relação do consciente e subconsciente. Medo, alegria e interpretação da vida. Essa relação do interno com o externo. Então é uma pessoa que pode começar a ter síndrome do pânico, pode começar a entrar em depressão. Lembrando que depressão não é só a pessoa querer se matar. Depressão começa com tristeza, nostalgia, saudosismo, isolamento social, e isso vai aos poucos. Isso depois de 10 sessões, 3 meses de tratamento, você acaba com uma pessoa. Então, vamos estudar bem isso aqui. Então essa é a parte do funcionamento das glândulas. Isso aqui bem importante, anota isso aqui. Não precisa decorar, o importante é você entender da importância, da relação que as glândulas e os hormônios têm entre si.